Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje a gente vai conversar sobre por que é importante você brincar ativamente com o seu gatinho. Se você não viu o nosso vídeo anterior sobre enriquecimento ambiental, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Curte, compartilha, deixa os seus comentários e as suas dúvidas, tá bom? No vídeo anterior, a gente falou principalmente sobre como enriquecer o espaço vertical da nossa casa, dos nossos cômodos. E aí agora você deve estar se perguntando, tá, você falou todas aquelas modificações para a gente fazer no ambiente, colocar prateleiras, árvores de gato, outros tipos de arranhadores, brincar com alimentação, fonte de água, caixa de areia, e aí você ainda vem me falar que eu preciso ter momentos para brincar com o meu gato. Mas é isso mesmo, gente. Nós precisamos colocar rotina no nosso dia a dia, tá? Então, é importante, por mais que a gente tenha enriquecido bastante o nosso ambiente, nós temos que ter horário para brincar com o nosso gato de uma forma ativa. Por que é isso, né? Para quê? Se a gente pensar, boa parte do tempo a gente fica ali fora de casa, por mais que o seu gatinho tenha tudo isso disponível para ele, até pelo comportamento natural, é provável que ele durma bastante enquanto você não estiver. Ele não vai ficar brincando sozinho com os brinquedinhos que você deixar, pelo menos não por uma boa parte do tempo. E é importante a gente utilizar a brincadeira também como uma ferramenta de enriquecer o nosso convívio e de fazer o gato se exercitar. Esse exercício ele tem que ser tanto mental quanto físico. Hoje a gente tem muitos gatos gordinhos, bastante sedentários. Às vezes a gente pode ter causas clínicas para isso, né? Então nós já conversamos também sobre fazer check-ups nos nossos animaizinhos, preventivos, né? Não para a gente somente corrigir problemas, mas na verdade para a gente identificar alguma coisa que a gente precise alterar ali ou já ir prevenindo para evitar um problema pior. Então, mexer na alimentação para esses gatos não ficarem tão gordinhos e não quererem se exercitar, não quererem brincar, para que esses gatos não fiquem tanto tempo ociosos. Então, sim, nós vamos utilizar inclusive o nosso espaço para fazer com que o nosso gato brinque bastante. Nós vamos incentivar a brincadeira. Vamos pensar então, do que será que o meu gato gosta de brincar? Lembra da palavra teste? Sempre a palavra teste. Vou cansar vocês de falar isso. Cada gato tem uma preferência. Geralmente, dono de gato tem mais de um, né? Difícil a gente conhecer um gateiro que só tem um gato, mas enfim. Cada gatinho tem o seu brinquedo preferido. Eu tenho certeza que você já conseguiu observar isso em casa. Talvez você tenha um gato que goste mais de bolinha, o outro gosta de ratinho. Tem gatos que gostam de brinquedos que são mais agitados, que fazem barulho, outros já ficam um pouco mais receosos. Então você precisa conhecer a preferência do seu gato e usar isso como um estímulo. De qualquer forma, qual é a receita para qualquer gato? Do que será que o seu gato mais vai gostar de brincar? De caçar. Qual seria a rotina do gato no ambiente? Caçar, não é isso? Ele não é um predador essencial? Então a brincadeira deles, desde pequenininho, é o treino de caça. E é isso que a gente precisa usar como ferramenta para estimular cada vez mais o nosso felino dentro de casa. Ou seja, você tem que pensar como se você fosse a presa. E aí você vai criar uma brincadeira para que esse brinquedinho seja ali o estímulo que o seu gato precisa para caçar. Então percorra os ambientes, não adianta a gente ficar sentado. Tem muita gente que fala, cara, o meu gato não brinca. Já tentei de tudo, eu, minha esposa, meu filho, vizinho, mas ele não gosta de brincar. Só que quando você começa a conversar um pouquinho e entender como essa pessoa está brincando, de repente ela está sentada no sofá com a varinha do gato mexendo no celular. Isso não vai funcionar. A gente precisa realmente entrar na brincadeira.
Compara o seu gatinho como se fosse uma criança. A gente tem que interpretar. Vamos entrar ali no jogo. É legal para todo mundo e isso vai ser um exercício também de vínculo. Você cria vínculo com o seu gatinho cada vez mais. Então seja presa. Faça esse bichinho subir, descer, correr atrás da peninha. Corra pelos cômodos, não interessa se você vai parecer louco, fica tranquilo, você está fazendo isso pelo seu animalzinho e vai ser muito divertido e é aí que você realmente estimula o animal. Ele vai gastar toda a energia dele pensando em como chegar naquela presa e caçar aquela presa. De vez em quando é bom você deixar ele realmente conseguir caçar, né? Então para o ratinho ali, deixa ele pegar, cheirar, chutar o bichinho. Se o seu gatinho gosta mais de bolinha, joga a bolinha. Tem vários tipos também, bolinha que pula, bolinha com pelinho. Isso você vai conhecendo o seu animalzinho. Quanto tempo você deve brincar com o seu gato? A gente precisa realmente cansar o animal. É interessante ele brincar bastante até o momento em que ele vai deitar ali e você vai perceber que ele já cumpriu aquele papel do dia. No final da brincadeira, você também pode aproveitar para dar um sachêzinho, dar um petisquinho. Seria uma recompensa aí por todo esse exercício que foi feito. Isso deve entrar na rotina. Com qual frequência? Diariamente. Então, a gente precisa lembrar que nós temos que ter uma rotina, nós, seres humanos, temos a nossa rotina. Eu acordo, tomo meu café, faço meu exercício, vou para o trabalho. A gente tem tudo programado ali e muitas vezes precisamos disso até para conseguir dar conta, né, de tudo que a gente tem que fazer. Então a gente precisa projetar isso para o nosso animalzinho. Nós temos que criar uma rotina consistente. Todo dia nós temos que ter o horário da brincadeira. Se você acha que mesmo você estimulando o seu gatinho, você está tentando, trocou os brinquedos, né? Tentou achar aquilo que foi mais agradável para ele, mesmo assim ele está muito paradão, não está aceitando brincar, conta pra gente, fala qual é o problema que você está tendo. Talvez a gente precise investigar um pouquinho, de repente o seu gatinho está com algum probleminha que a gente tenha que tratar, ou então você precisa ainda de algumas dicas, né? Seria bom a gente adaptar aí algumas coisas para trazer esse animal para brincadeira. Nunca a gente tem uma receita de bolo, né? Eu sempre falo isso para vocês. E isso não é para ser frustrante, é porque nós temos sempre que avaliar o caso a caso. A sua casa, o seu gato, a sua rotina, como as coisas funcionam para vocês. Então a gente adapta aí as coisas da melhor forma possível para esse universo que você tem na sua casa. Certo? E o catnip? Eu posso ou eu não posso usar? Será que faz mal usar o catnip? Essas perguntas também sempre aparecem, são dúvidas que a maior parte das pessoas tem. O catnip é uma erva, né, a erva do gato que a gente chama, que costuma estimular esses gatos. Nem todos os gatos são reativos ao catnip. Ou, na verdade, existe aí uma proporção, né? O quanto esse gato pode ser reativo a esse cheiro. A gente pode usar o catnip, mas, de novo, não necessariamente você vai ter um bom resultado para todos os gatos. Se você tem mais gatos em casa, faz o teste. Passa catnip no brinquedinho, né? Em alguma superfície, e você vai ver que alguns gatos gostam mais ou se sentem mais estimulados do que outros. Mas é um recurso que você pode usar. Você pode passar o catnip, por exemplo, na árvore de gato, para ir estimulando o seu animalzinho a ir para aquele ambiente ou para arranhar aquele local e não o seu sofá. A gente consegue sim utilizar e ter aí alguns resultados positivos. A gente conversa um pouquinho também, né, um pouquinho mais, de forma mais profunda sobre o catnip, para a gente tentar entender aí qual é a ação dele. Por que o gato fica doidão com o catnip? E por que será que alguns gatos não respondem tão bem? Mas esse é um assunto que a gente consegue conversar melhor aí num outro momento. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, esse vídeo foi um pouquinho menor, mas na verdade ele
está dentro aí de um conjunto de vídeos que a gente vai fazer de um assunto maior, que é o enriquecimento ambiental. Então nós vamos falar disso várias vezes, a gente vai voltar nesse assunto, porque o enriquecimento ele envolve vários pilares que a gente está conversando aí, já falamos sobre alguns deles. Então a brincadeira, né, o que a gente tem aí de mais importante na brincadeira é esse pensamento, colocar a rotina, brincar no dia a dia. E qual vai ser a brincadeira preferida do seu gato? Então, brinque de caçar, mas entra no personagem, senão não vai ter graça, ele não vai caçar nada. Tente entender o que seu gatinho está pensando e estimule ele aí a correr, a pular e deixa ele caçar, tá? Não esquece disso, não vai sempre frustrar o bichinho. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente, e participa, escreve ali, Carol, tenho dúvida, preciso de ajuda, para que a gente consiga entender o que você está precisando e fazer mais vídeos legais, falar de mais assuntos que sejam bacanas para vocês também. Certo, pessoal? Então a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.